Oi, meninos. Agora nós vamos corrigir as atividades relacionadas ao conteúdo de degradação do solo. Então, na primeira, vocês tinham que indicar possíveis situações de degradação que o solo poderia sofrer por conta dessas atividades humanas, porque nós falamos em aula que a degradação do solo ela acontece de forma natural, mas ela pode ser potencializada pela atividade humana ou acontecer exclusivamente por conta das atividades humanas naquele local. Então, na A, utilização em larga escala e sem o manejo adequado de agrotóxicos e fertilizantes. Então, utilizar essas substâncias pode levar à contaminação e poluição dos solos. O único tipo de degradação que só acontece por atividade antrópica, por atividades humanas. Na B, em um contexto mundial, mudanças climáticas podem intensificar as chuvas torrenciais em regiões onde já chove muito. Então, regiões onde as chuvas são muito frequentes, a gente tem a lixiviação, que essa água escorrendo, escoando, ela vai lavando o solo. Então, ela retira todos os nutrientes superficiais do solo, tornando ele infértil. Então, se você tem em uma escala mundial regiões onde já chove muito e vai chover mais ainda, o processo de lixiviação ele vai ser mais frequente, mais intenso. C. Desmatamento em grande escala de forma ilegal. Então, a laterização pode ser um dos efeitos, né, que é formar uma camada dura em cima do solo devido à ausência de nutrientes. Aqui a gente poderia falar de erosão também, então retirar a cobertura vegetal leva à formação dessas grandes fendas no solo. D. Região com criação de gado há muitos anos. Então, o gado pisoteando o solo, ele leva à compactação do solo, que é a perda dos espaços entre as partículas, o que dificulta a entrada de água nesse solo, dificulta a respiração das raízes e leva à infertilidade do solo também, além da sua mudança de características. E regiões montanhosas com desmatamento para construção de casas, também falamos de erosão. Então é muito frequente vocês verem na TV regiões de encostas de montanhas, quando chove muito, todas as casas deslizam, porque naquele local o solo ele sofre erosão por conta da retirada da cobertura vegetal. E aí, quando a água desce, não tem nenhuma cobertura vegetal para absorver essa água. Ela escoa. E a hora que ela escoa, o solo já fragilizado pela erosão, ele desaba. E aí nós temos aquelas tragédias, né, que tiram a vida de várias pessoas. F. Longo tempo de irrigação sem manejo adequado de maneira incorreta leva à salinização. Então, irrigar demais de maneira inadequada causa um grande acúmulo de sais minerais nesse solo e aí ele se torna infértil. G. Desmatamento, queimadas e utilização por longos períodos para agricultura sem o manejo adequado, principalmente em locais com baixa incidência de chuva, leva a uma situação chamada desertificação. Então, desertificação é justamente isso, né? Perda da cobertura vegetal, queimadas em excesso, que levam à total infertilidade do solo. Ele fica um solo duro, seco, rachado, sem nenhuma possibilidade de manter nenhum tipo de vegetal naquele lugar. E o aquecimento global, que leva a mudanças climáticas, presume-se que alguns biomas podem desertificar. Por exemplo, a caatinga, que é muito comum no Nordeste brasileiro. Ela tem regiões semiáridas, que não são consideradas desertos porque tem alguma quantidade de chuva superior a 250 milímetros anuais. Se a temperatura do planeta continuar aumentando, regiões de caatinga podem desertificar, que aí o solo realmente não vai ter nenhuma condição de promover desenvolvimento vegetal. E isso pode acontecer em vários lugares. E aí, por último, atividades como a mineração, que também podem causar contaminação e a poluição dos solos. Aí vocês podem ficar pensando, nossa, mas contaminação e poluição só acontecem por atividade humana? Sim. Os metais pesados são utilizados na mineração, eles são encontrados na natureza, mas a quantidade com que eles são utilizados na atividade de mineração, que eles são despejados, né, descartados na natureza, é uma concentração que naturalmente
não aconteceria. Então, é exclusivamente de atividade humana, como acontece com outros tipos de contaminação também. Agrotóxico, chorume, materiais radioativos, dentre outros. Na 2, eu peguei o enunciado de uma questão do Enem, falando sobre erosão. E aí, no final, eu pergunto para vocês, qual prática humana segue no caminho contrário a essa solução? No caso, solução para evitar a erosão. Para vocês explicarem. Então, a prática é o desmatamento, porque o desmatamento, ele retira a cobertura vegetal do solo, altera o relevo, então a água não é absorvida da mesma forma, a quantidade de nutrientes muda, as características do solo mudam também, o que causa a ruptura desse solo e o arraste de partículas. Então, o vento vai levando essas partículas, a água principalmente. Então, esse solo, ele começa a quebrar, então ele começa a ter essas situações de erosão, uma situação causada justamente pela ausência de cobertura vegetal, que é causada pelo desmatamento. Então, por hoje é só.